Oi, gente, aqui é a Mayra. E então agora nós vamos começar aí a desenhar o nosso porta-retrato de Doyle. Pode ser porta-retrato, você pode adaptar aí também para um convite, fica bem bacana, tá? Aqui eu estou usando a versão designer, né? Mas você pode fazer tranquilamente na versão free. Também estou usando a versão V3, mas você pode usar a versão anterior também sem problema, porque eu não vou aqui estar usando nenhuma configuração mais complicada e nenhuma ferramenta que só tem aí no Designer ou no V3, tá? Tudo tem aí no Free e na versão anterior também para as meninas que ainda não atualizaram, tá? Eu comecei aqui criando um novo documento, né, padrão. Agora eu vou vir aqui na minha ferramenta Desenhar elipse e vou desenhar uma elipse. Feito isso, eu vou colocar as dimensões que eu quero que essa elipse tenha. Vou selecionar, vou vir aqui na minha ferramenta de dimensionamento, que é essa ferramenta que parece uma balinha, e vou colocar aqui as medidas que eu quero. Eu tirei aqui o bloqueio, né, de redimensionamento proporcional, porque eu quero uma medida não proporcional ao desenho que eu fiz. Então, você desbloqueia aqui, se você está na versão V3, que por padrão já tem selecionado. Se você está na versão anterior, não está aqui selecionado, não tem essa opção aí de bloqueio automático, tá? Agora, vou digitar aqui as medidas que eu quero. Eu quero que ele tenha 5 centímetros de largura e de altura eu quero que ele tenha 17. Aplicar. Olha o tamanhão que ele ficou, que bonitinho. Agora, a gente tem que fazer aquela renda em volta. A gente vai vir aqui na nossa ferramenta de rastrear, selecionar a área e vou selecionar aqui a minha elipse. Vou tirar o filtro alto, o filtro de alta frequência, né, na versão anterior aí. Vou aumentar o limiar e vou dar uma aumentadinha na escala, para que o contorno fique bem direitinho. Vou dar um zoom aqui para a gente ter certeza que está ficando ok. Assim já está ok. E vou rastrear normal. Olha só, fiquei com o desenho que eu fiz e fiquei com esse mesmo desenho rastreado. Não escolhi rastrear borda externa, escolhi rastrear normal, porque daí eu fiquei com risco de corte do lado de fora e do lado de dentro, tá? Feito isso, eu não quero que o meu recorte seja tão fininho, o meu doyle, né? Eu não quero que ele fique tão fininho, eu quero que ele fique mais larguinho aqui para cortar, não ter tanto problema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deslocar. No V3 agora é essa ferramentinha aqui, mas é a mesma função, tá, gente? Selecionado, vou deslocar. Eu vou colocar um pouquinho menor do que 2, vou colocar 0,15, 0,150, tá? Aplicar. Olha só. Agora sim. Esses dois que eu desenhei depois que eu rastreei, eu não vou precisar usar agora. Eu não vou, na verdade, usar mais. Então, já posso selecionar e deletar para ir limpando a minha área, tá? Então, aqui eu tenho o início do que vai ser o nosso doyle. Selecionei aqui, ele já está na largura que eu vou querer que seja o meu recorte. Eu vou vir na ferramenta replicar. E eu tenho uma opção aqui muito legal, que eu gosto muito, que é girar 5 cópias. Olha só que bonitinho. Muito legal, né? Girei as 5 cópias, eu vou clicar do lado de fora, selecionar tudo e vou ou com o botão direito do meu mouse clicar e selecionar agrupar, ou vou dar um Ctrl G. Agrupei tudo, né? Agora, eu quero que ele tenha mais uns recortes ainda aqui no meio, que ele fique bem recortado mesmo, bem rendado. O que eu vou fazer? Eu vou vir novamente em girar, mas em vez de 5, eu vou girar só uma cópia. Porque como a gente agrupou, quando eu girar uma cópia, ele vai copiar, né, fazer essa cópia da forma toda agrupada. Então, girar uma cópia, olha só, ele fez uma cópia em cima do mesmo eixo e aqui coincidiu os traços de corte. Eu vou só clicar em cima
e vou girar aqui no meu botãozinho verde para que ele encaixe onde eu quero que fique a renda. Olha só, eu quero que fique aproximadamente no meio. No meu caso aqui, eu não preciso ser exato. Eu vou girar aqui até eu ver que tá ok. Olha que desenho lindo, né? Que ficou. Agora, eu vou clicar novamente do lado de fora, vou selecionar tudo, e agora eu vou vir numa outra ferramenta, vou vir aqui em modificar. E agora sim, eu vou fundir essas minhas duas imagens agrupadas. E, tcharam! Olha que bonitinho que ficou. Ficou já a minha renda, bem bonita. Legal, né? Então, o nosso doily básico já tá aqui, nós já temos ele. Se eu modificar, se eu mexer nele, né? Ele tá todo fundidinho, ele não vai soltar nenhuma peça. Eu tenho o costume de sempre deixar uma cópia do objeto que eu fiz, o básico, para depois continuar fazendo as edições. E é isso que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou clicar com o Alt, olha só como o cursor muda. E vou fazer uma cópia aqui para o lado, para ficar de garantia mesmo. Caso eu faça alguma coisa errada nesse aqui, eu tenho esse aqui para começar do meu zero, tá? Você também pode clicar, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vai duplicar da mesma forma. Agora que eu tenho meu doily desenhado, eu quero que ele tenha um espaço para que eu bote a minha fotografia aqui no meio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir novamente na ferramenta elipse, só que eu quero uma proporção fixa, eu quero um círculo perfeito. Então, eu vou apertar no teclado o botão Shift. Apertei, aí eu vou desenhar. Eu quero que fique aqui no centro. Só que eu não quero um tamanho aleatório, também quero um tamanho exato. Então, eu vou clicar aqui, vou até arrastar aqui para fora para visualizar melhor. E eu quero que ele tenha, vou lá no meu botão dimensionar, na minha janela, dimensionar, e vou colocar a medida que eu quero. Eu quero que ele tenha 12 centímetros por 12. Opa! Aplicar, olha só. Agora ele ficou exatamente o tamanho que eu quero. Se eu colocar aqui em cima, eu vou ver que vai ser o tamanho suficiente para poder tapar aqui esses recortes mínimos que eu tenho aqui no meio, né? Só que eu quero que ele fique exatamente no centro. Então, novamente, eu vou clicar na parte branca, vou segurar e arrastar, selecionar os dois objetos. E aqui a gente tem uma outra ferramenta, que é a janela alinhar. E aqui, essa primeira opção é alinhar ao centro, centralizar. Centralizei, tá bem no meio, tá bem direitinho onde eu quero. Na verdade, se você olhar aqui, ó, dar um zoom, eu vou cortar, deixar uma partezinha bem pequenininha. Eu não quero que fique essa partezinha bem pequenininha, eu vou aumentar só um pouco, porque como a gente não fez um giro bem exato, às vezes pode dar esse probleminha. Então, você tem que cuidar aí o seu desenho, porque depois dificulta aí no seu corte, se tiver uma pontinha de nada aí, um recortezinho muito pequenininho pode dificultar o teu desenho. Agora sim, ficou ok. Eu vou selecionar os dois novamente e vou centralizar. Ok. Com os dois objetos selecionados, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir novamente em modificar e vou fundir. Olha que bonitinho. Fiquei com as minhas bordas recortadas e com a minha parte lisa para que eu possa colar depois a minha foto. Eu quero, então, que a minha foto que eu vou colar depois tenha um tamanho exato para encaixar aqui, certo? Então, eu vou vir novamente na ferramenta elipse, vou novamente apertar o Shift e vou fazer um círculo perfeito. Agora, eu vou redimensionar ele para que ele caiba certinho aqui dentro. Olha só. Lembrando que eu tenho que ter uma bordinha para que não ultrapasse ali o meu recorte. Assim já tá ok. Então, esse aqui é o tamanho que eu vou usar para o recorte da minha foto. Para mim não me perder, eu vou escrever aqui, tamanho foto, tá? Vou deixar aí, já vou tirar o corte dessa sinalização que eu fiz aqui para saber do que é referente a esse círculo aqui. Eu vou tirar o corte só para garantir, tá?
Então, eu sei que esse aqui é o tamanho da foto. Dei um Ctrl G para agrupar, já tenho reservado o tamanho que eu quero a minha foto e já tenho aqui onde eu vou colar a minha foto, tá? Nós temos uma bordinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar novamente aqui esse círculo que a gente usou para fazer o tamanho da foto. Eu vou duplicar ela, vou trazer aqui para baixo e eu vou trabalhar em cima dela. Desagrupei, tirei aqui o que estava escrito. Eu vou trabalhar em cima dela para fazer uma bordinha que cubra um pouquinho a parte externa da foto e um pouquinho a parte interna da foto. Vai ser como se fosse uma moldura. Então, eu venho aqui em deslocar. Vou deslocar para o lado de fora. Aplicar. Vou deslocar de novo. Seleciono de dentro, vou deslocar para o lado de dentro. 2 em cada um. Pronto. Esse de dentro eu posso deletar. E essa aqui vai ficar minha bordinha. Seleciono e agrupo. Olha só, colocando um em cima do outro, como que vai ficar? Vai dar o acabamento direitinho em cima da foto. E aí, vai dar a nossa moldura direitinho aqui. Então, a gente tem a nossa borda externa, o tamanho que a gente tem que cortar a nossa foto, a doily. Agora, a gente precisa da parte que vai ser o suporte, a parte central onde a gente vai colar esses recortes depois, tá? Vou duplicar essa aqui, esse objeto aqui. Vou liberar caminho composto. E olha o que vai acontecer. Eu fiquei só com a borda externa. Essa parte de dentro aqui, eu posso deletar. Essa aqui vai ser a nossa base da parte de baixo, tá? Agora, eu vou reservar ela aqui e vou duplicar. Por quê? Eu quero que a minha parte de baixo seja assim lisa, sem recorte nenhum. Mas a parte de cima, eu quero que seja meio a meio. A parte de baixo eu quero que seja lisa e a parte de cima eu quero que tenha esses recortes aqui. Tô aprendendo várias coisas, né, meninas? Várias ferramentas. O que eu fiz? Só dupliquei esse aqui, o meu doily, tá? Porque eu quero que metade seja desse e metade seja desse, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui para trás. Vou dar um zoom nesse meu doily aqui. Vou desenhar uma linha reta. Ó, desenhei uma linha retinha, tá? Vou selecionar os dois e vou centralizar. Por que tá fazendo isso, Mayra? Porque eu quero ter uma linha de referência para fazer um corte central, bem direitinho no lugar certo. Agora que eu tenho essa linha central, eu vou me guiar por ela. Eu sei que ela está bem centralizada e está bem retinha. Eu vou vir aqui na minha tesoura. Estou mostrando como que a gente pode fazer também na versão free, tá? E agora eu vou me guiar por essa linha aqui. Vou vir em cima dela, clicar e vou cortar bem retinho. Olha só. Cortei bem retinho. Essa parte aqui de fora eu já posso deletar e essa aqui também. Olha só, cortei exatamente no meio. Então, essa parte de baixo, que eu vou querer lisa, eu já deletei. Agora, vocês hão de convir comigo se eu colocar uma em cima da outra, que essa parte de cima vai cortar 2 vezes. E não vai ficar o acabamento direitinho do meu buraquinho aqui, meu vazado aqui. E eu também não quero que corte essa linha toda aqui de baixo, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para que eu tenha certeza que vai ficar um recorte encaixadinho no outro, eu vou selecionar os dois. Vou vir aqui na ferramenta alinhar, vou alinhar ao centro, ou vou centralizar ele direitinho aqui, ó. E depois eu vou alinhar lá em cima. Tenho certeza que os recortes estão se encontrando perfeitamente, né? Agora, olha só, pulo do gato. Vou clicar com o botão direito, aqui e vou liberar caminho composto.
olha o que aconteceu. Eu fiquei com a borda externa e fiquei com os meus recortezinhos. Eu quero ficar só com os recortezinhos, não quero ficar com a borda externa. Mas eu não quero perder esse recorte aqui. Ai, meu Deus, o que eu faço então? Dei um Ctrl Z para voltar. Eu vou clicar em cima do que eu quero editar, porque eu quero ficar com esse pedacinho aqui. Eu vou clicar 2 vezes em cima dele. Vai aparecer a minha janelinha de edição de pontos. E aqui a gente tem uma ferramenta bem legal. Eu vou dar um zoom aqui nessa parte. E olha o que eu vou fazer. Vou clicar em cima desse nozinho, desse botão. E vou aqui, ó, em quebrar caminho. Olha como o botãozinho modificou. Estão vendo? Só que eu não queria, eu fiz errado. Eu não queria que esse aqui deslocasse. Esse aqui quebrasse caminho. Eu queria que esse aqui. Então, eu vou clicar nesse aqui. Vou quebrar caminho e agora sim, eu vou no botãozinho vermelho e vou arrastar aqui para baixo. Olha só. Liberei aqui o meu caminho, né? Agora, aqui eu quero fazer a mesma coisa. Eu vou novamente ali selecionar, olha só. Selecionar esse de baixo, arrastei aqui para baixo e o botãozinho, o nozinho ali, né? Quebrar caminho. Olha só, agora eu quebrei. E essa ponta aqui tá solta. Preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou vir para cá, vou selecionar novamente o meu pontinho, o meu nozinho, e vou quebrar caminho. Ó, quebrei o caminho. Agora aqui, a gente pode ou liberar caminho, ou a gente pode só deletar o nozinho. No caso aqui, eu só liberei o caminho e já ficou todo ok. Quebrei o caminho, mas eu ainda não liberei o caminho composto. O que eu vou fazer então? Eu vou sair dessa minha edição de pontos aqui, clicando na ferramenta selecionar, e vou clicar com o botão direito, e agora sim, liberar caminho composto. Agora está tudo desagrupado. Eu vou selecionar ele, vou apagar, e aqui, olha só, eu selecionei só a parte de fora que já está completamente desligado dos meus outros pedacinhos. Vou selecionar e vou deletar. Pronto. Agora eu preciso só ajustar um corte reto nas extremidades aqui do meu pedacinho. Olha só. Como é que a gente vai fazer isso? Esse pedacinho aqui, eu posso trazer para cá. E esse aqui, quando chegar perto dele, ó, já vai grudar. Só que eu quero que ele não fique assim, não quero que ele fique tortinho. Então, a gente vai clicar no nozinho que vai fazer com que ele fique esse vermelho mais vivo. E venho em tornar reto. Viu? Ó, ficou perfeitinho. A mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá. Clicar 2 vezes. E aí, aqui, ele já tá retinho. Então, já vai dar certinho, ó. Quando eu me aproximar do outro pontinho vermelho, já vai selecionar. Aí, requer um pouquinho de treino. Às vezes, não dá certo de primeira. A gente tem que ir tentando e treinando, tá? Só que agora, eu tô com tudo solto, olha só. O que a gente tem que fazer? A gente tem que agrupar tudo. Vamos selecionar tudo e vamos dar um Ctrl G. Ou botão direito aí, né? E agrupar. Olha só, que legal. A gente tem, então, a nossa parte de baixo, a nossa parte de cima, meio a meio. A gente tem aqui os recortes. Só que a gente quer que aqui seja uma coisa só, esse de baixo e o de cima. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou selecionar e duplicar aqui para o lado, só para garantir que eu tenha um sem mexer, tá? Agora aqui, vamos dar uma transpassadinha na ponta aqui central, na verdade no centro, né? Eu vou transpassar um pouquinho um e outro, tá? Para que fique a minha dobra. Agora, eu vou selecionar os dois e eu quero que ele fique alinhadinho para o corte não sair torto. Então, eu venho novamente aí na minha janela de mencionar, não, perdão, na minha janela alinhar, aqui, nesse que parece um aviãozinho, e eu vou alinhar ao meio. Opa, deu errado! Não tem problema, Ctrl Z não é alinhar ao meio, que eu preciso, é alinhar ao centro. Ele alinhou tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ficou bem centralizadinho.
Feito isso, olha só o que eu posso fazer errado também agora. Com os dois selecionados, eu venho na minha ferramenta modificar aqui e vou fundir. Olha o que vai acontecer. Sumiu os meus recortes. Não é isso que eu quero. Então, eu dou um Ctrl Z e eu tenho sempre que entender quando eu estiver desenhando alguma coisa, se ele tiver recortezinhos menores no meio, se eu fundir com outro objeto, o que tiver de recorte no centro vai sumir. E eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, sem deslocar ele para lado nenhum, vou clicar com o botão direito e vou desagrupar. Agora sim, os meus pedacinhos estão separados do meu objeto todo. Agora, eu posso vir aqui e posso fundir. Só tem um outro porém. Tudo isso, quando a gente tá desenhando alguma coisa do zero, a gente tem que pensar. Vocês lembram lá na foto do projeto? Ele tem uma dobra aqui. Para que ele fique centralizadinho direitinho, o que eu preciso fazer? Eu preciso centralizar essa minha dobra antes de fazer esse processo de fundir a parte de baixo com a parte de cima. Por quê? Pensem comigo. Eu vou ter uma dobra aqui e vou ter uma dobra aqui. Se eu quiser fazer um risco e depois colocar o tracejado e centralizar, depois que tiver tudo fundido, ele vai centralizar aqui, ele não vai centralizar no de cima. Então, como que eu faço? Eu vou manter agrupado aqui, vou vir no meu desenho de linha e vou desenhar uma linha bem retinha aqui, que é onde eu vou querer o meu picote depois. Agora, eu seleciono o picote, a linha reta, na verdade, né? E esse meu desenho de cima. E aí, eu venho no meu aviãozinho e vou centralizar. Agora, eu sei que o meu picote vai ficar bem ali. Vou clicar em cima dele e vou aqui no estilo de linha e vou colocar o meu picote. Tá? Agora sim, eu sei que ele está bem centralizado. Agora, eu posso selecionar o de fora e posso desagrupar. Desagrupei, tá tudo soltinho. Eu vou selecionar os meus dois objetos que eu já alinhei, parte de fora, né? Vou selecionar os dois e agora sim, modificar, fundir. Olha só que bonitinho. Aqui, esses dois recortezinhos aqui eu não vou precisar. Então, eu vou clicar com direito, vou liberar caminho composto e vou deletar eles. Agora, aqui eu preciso de um outro picote. Então, eu vou vir aqui, desenhar a linha de novo e vou desenhar uma linha retinha aqui. Vou selecionar e vou colocar para picote também. Agora sim, a minha parte de base está pronta. Eu vou agrupar tudinho para que não tenha perigo de eu perder alguma coisa aí do local. Temos a nossa base, temos o nosso doily recortado para botar por cima. Aqui onde nós vamos colocar a nossa foto, ou se você quiser, você pode escrever os dados do convite, se a sua opção aí for fazer um convite, e a nossa moldura, para dar o acabamento na foto. Como deu tudo certo, esses dois aqui primeiros eu posso selecionar e deletar. Prontinho! A nossa base está pronta. Nós vamos agora fazer a nossa travinha, para que quando dobre ele não venha andar aqui. Nós vamos desenhar um retângulo. Vou colocar esse aqui para fora. Vou fazer aqui no meio para vocês verem direitinho. Selecionei, tá? E aí, eu vou lá no meu dimensionar e vou colocar um retângulo do tamanho de 13 de largura por 4 de altura. Prontinho. Agora, eu vou desenhar um outro retângulo e esse outro eu vou colocar de 11 por 2, tá? Aplicar. Então, eu tenho esse maiorzinho de 13 por 4 centímetros e esse um pouco menor de 11 por 2. Vou selecionar os dois, vou aqui em alinhar, centralizar e vou alinhar abaixo, tá? Agora, eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem bem.
eu vou clicar 2 vezes nesse meu retângulo maior. E aí, apareceu a minha janelinha de edição de pontos. Se eu clicar, olha como o cursor muda, ó. Tá? A mãozinha mudou, tá? Se eu clicar aqui, ele vai aparecer um novo ponto, um outro nó, que eu posso arrastar. Eu vou arrastar e botar bem no cantinho do meu retângulo menor, que ele tá me servindo de referência. Mesma coisa eu vou fazer desse lado. Por que eu tô mostrando dessa forma? Porque daí quem tem o estúdio gratuito também pode fazer. Feito isso, esse meu retângulo que serviu de referência, eu já posso deletar. Tá feito aqui o nosso suporte. Aqui dentro você pode escrever o que você quiser. No meu caso, eu escrevi meus amores. Tá? Eu vou selecionar aqui, vou escolher a minha fonte, da maneira que vocês estão acostumados aí a fazer. Ó, vamos escolher uma fontezinha aqui, vocês escolhem a fonte que vocês mais gostarem. Vou aqui selecionar o outro. Esse aqui eu botei a fonte chamada Angelina, vou botar a mesma na outra. Angelina, tá aqui. Essa aqui, prontinho. Feito isso, eu vou selecionar os dois, vou centralizar aqui. Vou alinhar ao centro, né? Vou redimensionar o tamanho que eu queira, que eu acho que fique melhor aí para encaixar. Feito isso, eu vou colocar uma cor. No caso aqui eu escolhi um rosinha. E uma coisa muito importante, a gente tem que ir na ferramenta de corte, ou na versão anterior à V3, eu tenho que ir na tesourinha. Na V3, eu tenho que ir nas configurações de corte, tenho que deixar sem corte, certo? Agora eu vou dar um Ctrl G para agrupar, vou selecionar o objeto de fora com o meu texto, vou centralizar. Aqui ele ficou um pouquinho mais para cima, então eu vou botar um pouquinho mais para baixo, no meu gosto, aí vai da personalização de cada um. Vou selecionar e vou agrupar. Prontinho. O meu suporte, para que ele não ande aqui, tá feito. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, tá? Podem escrever, por exemplo, convite, ou para fulano e ciclano, né? E vocês vão ficar livres para fazer da melhor forma que vocês acharem. Agora eu preciso configurar. Se for o teu convite, você vai colocar os dados do texto. No caso aqui eu quero colocar uma foto, eu vou incluir aqui a minha foto. Em vez de abrir a minha foto, eu vou vir em arquivo e mesclar, porque daí ele já vai abrir dentro dessa minha própria guia que eu já tenho aberta. Vou escolher aqui todos os arquivos e vou selecionar qual foto que eu quero. Aqui é umas fotos que eu tenho do aniversário das meninas. Eu vou selecionar uma aqui só para mostrar para vocês mesmo, tá? Não que eu vá usar essa. Selecionei a minha foto, mesclei aqui dentro. Vou clicar com o botão direito e enviar para trás. Aí eu vou ter a minha referência do círculo. Eu vou redimensionar pelos cantinhos até ficar do tamanho que eu quero que encaixe certinho ali. Só estou dando um exemplo, eu peguei uma foto aleatória ali. Encaixei direitinho, tá do jeitinho que eu quero, vou dar um zoom só para garantir. Tá do jeitinho que eu quero, bem no lugar certo, é a foto que eu quero, escolhi direitinho. Eu vou arrumar certinho aqui, vou selecionar os dois, vou na minha ferramenta modificar novamente, e agora eu vou recortar. Olha que bonitinho, já ficou no tamanho certinho. Agora, depois de ter recortado, eu tenho que verificar a minha configuração de corte. Eu vou vir aqui na minha lâmina, ou versão anterior na tesourinha, e olha só, ele está sem corte, então eu vou ter que cortar borda. Quando a gente recorta, aqui no modificar, quando a gente seleciona recortar ou alguma outra ferramenta, às vezes ele sai aí a configuração de corte. Então, sempre é importante a gente estar verificando, tá? Aí, Mayra, eu preciso fazer sangria aqui nessa foto? Não precisa, porque vocês lembram que a gente fez a nossa borda, que vai dar o acabamento por cima, tá?
Então, essa é a parte de desenhar o arquivo e personalizar o arquivo para a gente depois estar recortando, imprimindo e recortando, e depois vamos passar para a parte da montagem, tá? Vamos à nossa montagem, então, agora. Eu tenho os recortes, recorte da foto, recorte aqui do meu apoio que eu vou colocar para baixo, por baixo, né? Para segurar aqui, para ele não deslizar. A minha moldura, minha foto, todos os recortes, tudo direitinho. Vou usar minha fita banana. Vou pegar com o meu estilete e vou cortar alguns pedacinhos. Eu sou meio exagerada, gosto de deixar já cortadinho para que, se eu precisar, já tá ali. Pronto. Aqui, a única coisa que eu fiz foi colocar um relevo no que eu imprimi, tá? Que eu usei aqui esse squeeze de relevo incolor, tá? Fiz isso. Aí, aqui, como que eu vou fazer? Eu tenho a minha dobra aqui, no meio, tenho a minha dobra aqui. Então, aqui você vai ter que encaixar essa parte por cima do outro recorte. Você pode colocar uma fita banana para ficar esse relevo, eu acho interessante, ou você pode colar com a cola que você tem o costume de usar aí, tá? Eu vou usar fita banana. Vou usar aqui o apoio. Assim, já tá bom porque não é nada pesado. Então, essa parte eu vou colocar aqui por cima, certo? Antes de eu colar essa parte, eu tenho que aplicar a minha foto e tenho que aplicar a minha moldura. A gente não pode colar foto de qualquer jeito, porque aqui tem uma maneira certa de encaixar. Então, eu vou usar de referência aqui pra colocar a minha foto da maneira correta. Vou aplicar a minha cola, pouquinha. Vou dar uma espalhadinha pra não ter perigo dela enrugar. É sempre bom ter um paninho por perto. Agora, aqui, eu vou centralizar. Feito isso, eu vou colocar cola agora na minha bordinha para dar o acabamento. Aí, você usa a cola que você gosta mais, cola gel, cola lantejoula, cola pano. Aqui eu tô usando cola pano. Você pode usar cola de silicone, a que você mais gostar, tá? Pra quem tem a ATG também, aquele aplicador de fita dupla face, também pode ser. Agora, aqui, com cuidado, eu vou aplicar pra dar o acabamento, pra dar a moldura. Olha só, que bacana que fica. Agora sim, aplicado isso, eu vou poder tirar o liner da minha fita banana. Vou alinhar os recortes. Posicionar direitinho. E aplicar a minha foto. Olha que bacana tá ficando. Agora, eu preciso colocar o meu suporte aqui, ó, pra que ele venha parar direitinho no lugar certo. Então, eu vou virar e vou colocar, vou posicionar a minha fita banana. Eu tô colocando um pouco mais de fita banana para que ele fique bem presinho, tá? Que ele não descolhe aí com o tempo de ficar exposto aí meu porta-retrato. Agora sim, eu vou vir aqui, podiam colocar um glitter, passar uma carimbeira.
Aí, vocês que vão soltar a imaginação de vocês. Centralizei bem. Tá prontinha aí a ideia que eu queria passar pra vocês. Olha só que bonitinho que ficou. Um porta-retrato diferente. Se vocês quiserem, podem colocar esse apoio aqui mais pra dentro. E aí, é só soltar a imaginação. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse passo a passo. Até o próximo. Tchau, tchau!